Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de amor. É com muita alegria que recebemos vocês todos nesta tarde. E gostaríamos de dar algumas orientações quanto ao dia de hoje. Nos dias de tratamento, seria interessante a cada um de nós termos uma alimentação leve, elevar os nossos pensamentos, evitar bebidas alcoólicas, cigarro, evitar contendas, discussões, se possível. Todos nós sabemos que a vida lá fora não está fácil. Mas que possamos, nesses dias de tratamento, ter um momento só nosso, nos ligar a Jesus, à espiritualidade maior, nos concentrando e aproveitando essa oportunidade bendita de aprendizagem da doutrina do Cristo. E vamos então, neste instante, fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações. E vamos imaginando o nosso anjo protetor, nosso mentor amigo, esse querido Espírito que nos trouxe aqui nesta tarde. Obrigada, querido mentor, por estar aqui conosco, por tudo que tem feito para nós, por todo o amparo, por toda a proteção, por todo o amor. E vamos saudando as equipes de segurança e proteção desta casa, que prepararam este ambiente com tanto amor para nos receber nesta tarde. Vamos saudando Joana de Ângeles, mentora desta casa, juntamente com a irmã Rosário e as freirinhas do campanário. Elas nos recebem de braços abertos, felizes por estarmos aqui nesta tarde de sábado. E vamos então visualizando a figura de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Ela nos envolve no seu manto azul de amor, e o seu amor de mãe toca os nossos corações, ampliando ainda mais a amorosidade deste ambiente. Maria nos envolve e nos diz bem baixinho ao nosso ouvido: tudo passa, filho querido, isso também vai passar. Maria nos leva até a presença de Jesus, nosso mestre querido, esse irmão maior que nos trouxe tantos ensinos e tantos exemplos. Obrigada, mestre, por tudo, por todo o amparo, por toda a luz, pelo seu amor e misericórdia. Jesus olha bem no fundo dos nossos olhos e diz: confia, eu estarei sempre contigo. E de mãos dadas com Jesus, vamos chegando até Deus nosso Pai, Senhor de nossas vidas, a quem agradecemos por tudo, pela oportunidade dessa reencarnação bendita, pelo que somos e pelo que temos. E a Deus louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente aquele que ainda habita em nós. Que assim seja. E vamos envolvendo com muito amor e carinho o palestrante da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Rogamos a Deus e a Jesus as suas bênçãos. Pela primeira vez, ela ouviu as palavras de Jesus. Eram palavras doces que adentravam o seu coração ressequido. Já há bastante tempo, um desencanto da vida, uma amargura, vinha tomando conta da sua existência. E ao ouvir Jesus falar de um amor que ela não conhecia, de um amor doação, de um amor entrega, questionou a si mesma: que novo amor é este, apregoado por lábios tão divinos a pescadores tão singelos? Maria de Magdala.
diante dos chamados prazeres do mundo, da ação da própria matéria, distanciava-se ela cada vez mais deste tipo de amor, que traz a elevação do sentimento, na graduação de novas emoções, que nutrem o espírito, muito mais do que o corpo. E retornando então para a sua casa, após ouvir as palavras do Cristo, continuou com os mesmos questionamentos. Sentia uma vontade de mudar. Percebia que algo dentro dela fazia vibrar as fibras mais íntimas do seu ser, mas não sabia como. O que fazer? Como mudar o rumo da trajetória? Como estabelecer novos passos frente a uma jornada de infelicidade, de inglórias e de insucessos que até então marcava a sua vida? Mas buscando a força interior, tomou de uma barca tranquila e foi a Cafarnaum. E encontrando-se com Jesus na casa de Simão Pedro, ele que parecia esperá-la, porque o Cristo tinha uma clarividência espiritual. Todos aqueles que lhe rodeavam, ele conseguia penetrar na própria essência. E naquele dia anterior, em que os pescadores, homens, mulheres, jovens e velhos, reuniram-se em torno dele para ouvir-lhe as palavras, e ela lhe chegou, ele percebeu, identificou-a, e sentiu que alguém, assim como Maria de Magdala, estavam também em processo de mudança. E quando ela chegou diante do Cristo, ajoelhou-se, deixou-se cair ao chão, e entre lágrimas disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora, e por isto venho ao vosso encontro. E Jesus lhe diz: encontraste a boa nova, levanta-te, Maria. Mas algumas dúvidas, algumas inquietações, diante da sua necessidade de mudança, mas da sua autoavaliação de alguém que se sentia pecadora, distante de Deus, envolvida nas próprias agruras da sorte. E brotou-lhe dos lábios então a seguinte indagação: Senhor, mas por acaso Deus haverá de me aceitar? De abrir as portas do reino dos céus para mim que sou pecadora? Que tenho vivido todos esses anos buscando amor, mas continuadamente sentindo-me faminta deste amor que agora o Senhor me ensina. E Jesus lhe responde: até mesmo das ruínas pode surgir a primavera. As ruínas estão representadas nas criaturas humanas e a primavera na esperança em Deus. Muitos são aqueles que, diante dos seus próprios destroços morais, das suas tragédias íntimas, dos seus descaminhos, dos erros de alvo, em algum instante sentem a fome, a sede, a fome de luz, a sede de paz, e querem retornar ao bom redil, como ovelhas que dantes perdidas, mas encontrando agora um caminho libertador consciencial, buscam os desafios da vida, de modo a encontrar as alternativas saudáveis e boas para o seu soerguimento moral. Acredita, Maria.
Mas, naturalmente, como toda criatura humana destroçada em si mesma, entre dúvidas e inquietações, pensou que o Cristo, assim como o havia conhecido, ele a aceitava. Mas, por certo, não teria aceitação dos outros, dos demais discípulos que, vendo-a chegar, olharam com olhar glacial de indiferença, do preconceito, daquela que estava em erro, daquela que naturalmente deveria ser, assim como a mulher adúltera, chamada a atenção, ou talvez castigada. A busca do castigo diante das culpas e diante dos erros, quando na verdade o projeto divino para as suas criaturas humanas é um projeto de acolhimento, de amor, de ternura e de paz, para apresentar oásis àqueles que atravessam momentos desérticos de sua alma, para ser um porto seguro diante daqueles que se encontravam perdidos nas ondas náufragas da vida, para ser um farol de luz aos que se encontram na escuridão, para ser um espaço de lucidez para os que dantes se encontravam débeis ou perdidos psicológica e emocionalmente. Deus é Pai, um Pai de amor e de bondade e de misericórdia. E Jesus, o Filho amado, nosso irmão maior e mestre, e guia e modelo, nos embala então com as cantigas suaves da imortalidade, trazendo-nos o Evangelho, a boa nova, o caminho, diretrizes de segurança, novos propósitos, autoafirmação no bem, busca dos alvos de felicidade, a plenificação interior, nos sentindo bem melhores do que fomos ontem, para que amanhã nos tornemos bem melhores do que fomos hoje. Mas Maria, naquele instante, ainda questionou-se e questionou o Cristo. Mas, Senhor, se o Senhor partir em algum momento, como ficarei? Porque do Senhor eu recebo acolhimento, mas por certo não receberei dos outros. E Jesus lhe diz que viver é imolar-se. Há um momento em que a criatura percebe que a sua peregrinação, mesmo solitária, carregando a sua cruz sobre os ombros, deverá fazê-lo em total entrega, na percepção da vontade de Deus, interpretando o pensamento divino, de que nos nossos momentos de sofreguidão, de luta, de sofrimento, entre lágrimas e dores, será justamente o instante de continuarmos na jornada, que embora árdua, longa, mas faz parte de um processo de reparação dos danos, de reacerto com a contabilidade divina, o momento em que abrimos os canais de conversação com Deus, e Ele nos entende, porque nos conhece, Ele nos criou, e sabe cada ponto nevrálgico da nossa alma, sabe cada nó dos nossos sentimentos e das nossas emoções, conhece as nossas imperfeições, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, mas Ele é sabedor do desejo que temos de prosseguir na luta. Queremos o bem, embora ainda nos envolvamos algumas vezes no mal. Buscamos a paz, mas nos perdemos na guerra. Temos os olhos voltados à luz, mas nos deixamos envolver pelas sombras. Queremos acertar os passos, mas de modo insistente, desobediente a este mesmo propósito que temos de luz,
erradamente tropeçamos nas más escolhas, nas infelizes opções, nos desvios de comportamento, nas desilusões do mundo e naquilo que pode nos tirar o foco, nos tirar do intento, nos afastar do nosso objetivo, que são as nossas distrações. E Joana de Ângeles, na sua literatura psicológica transpessoal, diz que o que tem atrapalhado as criaturas humanas hoje são justamente as distrações. Distraímos-nos com o prazer, com a dor, com o movimento cotidiano, com as notícias, com a internet, com a rede social. Desviamo-nos, nos distraindo diuturnamente. Maria de Magdala entendeu que deveria então fazer o seu processo de mudança, reunir uma boa vontade, uma disposição para mudar e estabelecer consigo mesma um novo contrato de vida, de novas escolhas. Sendo certo que o Cristo, depois de um tempo, foi à cruz. E ela buscou em alguns discípulos companhia, para que assim como eles que continuariam o trabalho do Cristo de evangelização, ela pudesse estar com eles, mas não encontrou em nenhum um convite para acompanhá-los ou a aceitação de sua presença entre eles. Pensou então, é a hora de tomar a cruz sobre os ombros, de assumir esta jornada solitária e enfrentar o caminho árduo, mesmo que entre dores. Cuidando agora da própria sobrevivência, realizando pequenos serviços domésticos para aqueles que precisavam e nutrindo-se então de um valor monetário, financeiro para cuidar da própria vida, ali ficou. Até o momento em que soube que um grupo de leprosos vindo da Idumeia e de Dalmanuta haviam chegado a Jerusalém. E que assim que chegaram, como era recorrente na época, eles foram expulsos, porque os leprosos, os doentes da hanseníase, não podiam viver em sociedade. E execrados, afastados, ficavam em cavernas, em catacumbas, e lá permaneciam. E quando ela lembrou-se das palavras do Cristo de que viver é imolar-se, de que amar é entregar-se, ela então fez sua primeira opção: sair de si mesma para a busca do outro. Sair de si mesma para encontrar aqueles que do sofrimento físico, mas também moral e espiritual, necessitavam de apoio. E foi ter com eles. E lá ficou, vivendo no meio deles. E diuturnamente, crianças, jovens, homens, mulheres, velhos, recebiam dela as palavras cariciosas, como se recebessem do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. E eles então se deleitavam nas palavras de Maria de Magdala, a mulher pecadora do Evangelho, mas agora encontrando-se consigo mesma e palmilhando um caminho de libertação pessoal. Mas era chegado o momento da reparação. E após um determinado tempo, numa das manhãs, quando ela acordou, olhou para si mesma, percebeu que em sua epiderme, em sua pele, algumas manchas violáceas estavam ali, dando-se conta de que ela também havia sido acometida da hanseníase, da lepra. O amor entrega. Amar até doer,
como dizia Madre Teresa de Calcutá, amar até doer. Quando ficou bem doente, os olhos já ficando um tanto entumecidos, numa respiração sôfrega, teve vontade de rever João, o discípulo amado, Maria, mãe do Cristo, e retornou. E fez então esta jornada de retorno para vê-los, dependendo da caridade alheia, sendo atendida em pequenas tendas de pessoas que ali levavam alimento para que ela continuasse a sua caminhada. E quando se apresentou diante dela o casario de Éfeso, o corpo tombou ao chão e colocada sobre uma cama apropriada da época, ela ali ficou, esteve com João, com Maria, mas numa tarde, ela ouviu uma voz, e esta voz ela jamais esqueceria. É chegada a hora, atravessaste a porta estreita, vem Maria. Era Jesus, que ali se apresentava em espírito para retirá-la do sacrifício da vida física diante da enfermidade, mas do espírito que agora saía para saborear as primícias do reino, diante da luta consciencial que teve consigo mesma, mas dos desafios que enfrentou para estabelecer novas metas para a sua própria existência, no desenvolvimento do seu espírito, numa nova caminhada espiritual. E ela ali cerrou os olhos para a vida física. Diz Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, capítulo Evolução, e que podemos estudar tomando como pano de fundo a história de Maria de Magdala, que está no livro Boa Nova, de Irmão X, capítulo Maria de Magdala. Martins Peralva diz que a evolução da criatura humana, falando-se de evolução moral e espiritual, o estabelecimento de metas e novos desafios diante do nosso projeto existencial, podem ser entendidos didaticamente em 4 fatores ou 4 posturas que iremos estudar neste tempo de praticamente 15 minutos que ainda nos resta. Primeiro ponto, a compreensão da necessidade de mudar. Então, para se compreender a própria evolução e para se estabelecer metas diante dos nossos desafios existenciais, o que ocorreu com Maria de Magdala precisa ocorrer conosco. A compreensão da necessidade de mudar. O interessante é que a compreensão da necessidade de mudar ocorre de variadas maneiras. Alguns dizem que para alguns ocorre pelo amor, outros pela dor, pelos chamados trancos da vida, pelos esbarrões que a gente leva, pelas lágrimas que descem, se não descem dos olhos, descem por dentro. Há uma música de Marielza Tiscati, cantora espírita, compositora da cidade do Rio de Janeiro, quando ela diz, na sua música Bem-aventurados aflitos, quando ela diz que muitas vezes os lábios sorriem, mas a alma chora. Os lábios sorriem, mas a lágrima vem por dentro. Quando nós então estamos buscando uma definição para a nossa existência e queremos realizar algumas mudanças de rota, de prumo, estabelecendo novas metas, esta compreensão precisa ocorrer do momento em que nós nos auto-identificamos na necessidade de mudança. Quase sempre ao final do ano, quando chegamos em dezembro, na proximidade de janeiro do próximo ano, muitos de nós chegamos a dizer: ano que vem vai ser diferente, ano que vem preciso mudar isso, ano que vem não tem, vai ser o meu ano.
e estabelecemos uma série de metas ou de objetivos. Mas aí começa janeiro, tempo de férias, vem o carnaval, fevereiro ou março, alguns outros compromissos surgem, e o tempo vai passando e a gente vai se deixando levar pela vida, pelos dias e pelas noites, pelo movimento cotidiano, e quando vemos, é dezembro de novo, e se aproxima janeiro do outro ano, e nós então chegamos a dizer que aí sim está chegando a hora. Então este recontrato, esta compreensão da necessidade de mudar, precisa ser uma compreensão diária ou de todo dia. O momento em que abrimos os olhos e mais uma vez nos identificamos dizendo: sou um espírito imortal, sou um ser reencarnante. A reencarnação passa rápido, porque passa mesmo. As horas voam. E quando nós menos percebemos, já estamos, todos como aqui, e eu também, com 18 anos de idade. Chegamos à maioridade. E o desejo de prosseguir numa vida adulta, em que realizemos novas conquistas, em que busquemos respostas para aqueles quesitos que não havíamos conseguido antes, para suprir lacunas existenciais, para cobrir buracos internos, chamados às vezes de cavernas profundas do ser, em que nós mesmos nos escondemos nelas. Então, diz Martins Peralva, a compreensão da necessidade de mudar. Como podemos fazer isto? Nos 3 pontos seguintes, vamos conversar um pouco sobre isto. Mas vamos lembrar aqui de uma pessoa que foi buscar um filósofo ocidental para perguntar a ele qual seria o caminho da felicidade, ou como deveria cada um se portar diante da necessidade da conquista da felicidade. O que fazer? E este filósofo ocidental respondeu: abrir os olhos, ver o mundo, perceber a vida, ver-se, ver o outro, estar conectado com o mundo, estar antenado com as coisas. Passado um tempo, anos, foi a uma região oriental e perguntou ao filósofo oriental a mesma coisa: o que fazer para conquistar a felicidade? E desta feita, aquele filósofo oriental respondeu: fechar os olhos, voltar-se para si mesmo, conhecer-se, introprojetar-se, para entender os próprios estados enfermiços da alma, o que ainda dói. Por que esses ciúmes doentio? Por que esta arrogância? Por que este melindre? Por que esse nariz empinado? Por que essa atitude de orgulho? Por que essa atitude de egoísmo? Por que este ódio, este rancor, este ressentimento, esta mágoa? Pontos que ainda se agigantam dentro de nós e que são intitulados por Joana de Ângeles como gigantes da alma. Ódio, rancor, ressentimento, mágoa, raiva, vai se instalando aos poucos, parecem pequenas ou pequenos, mas vão se agigantando dentro de nós, se nós assim o deixarmos. Então, a compreensão da necessidade de mudar. Segundo ponto apresentado por Martins Peralva, compreendendo a necessidade de mudar, nós precisamos então aliar, juntar, unir boa vontade, esforço e perseverança. Maria de Magdala então compreendeu a necessidade de mudar quando ouviu Jesus pela primeira vez, questionou-se, aprofundou-se nas suas dores íntimas, viu os seus descaminhos, avaliou-os, e no momento em que tomou da barca tranquila, como diz irmão X no livro Boa Nova, para ir a Cafarnaum encontrar-se com Jesus, ela ali estava cheia de boa vontade, queria esforçar-se, assim como Zaqueu esforçou-se subindo a um sicômoro para ver Jesus passar. E assim como outros personagens do Evangelho se esforçaram, buscando um processo de modificação de si mesmos. A boa vontade, o esforço e a perseverança. É preciso tentar, continuar tentando. É preciso levantar-se todos os dias
e ao anoitecer, deitar-se todas as noites, tentando. Quantas vezes posso aqui fazer uma apresentação aos senhores e às senhoras, a minha prece pela manhã foi diante do espelho assim: Senhor, é hoje que eu vou conseguir isso, é hoje que eu vou conseguir aquilo, definindo então alguns fatores para que aquele dia fosse um caminho libertador de algumas questões pessoais. Mas logo mais à noite, ao deitar, ou antes de deitar, eu olhava para o espelho, e a minha conversa com Deus era essa: é amanhã, Senhor, hoje não deu, ainda não foi hoje, e assim nós vamos vivendo, é hoje, amanhã. Mas o que não podemos é deixar para amanhã, tentar hoje, continuar tentando, e mesmo sabendo que logo mais à noite nós percebemos que ainda não foi possível, isto é natural, a natureza não dá saltos, ninguém sairá de uma atitude totalmente pessimista para uma atitude otimista, altruísta. Ninguém sairá de uma atitude de total intransigência para de total aceitação de todos, é um processo gradativo. O que não podemos é deixar para amanhã e nem para a próxima encarnação. Conversando um dia desses com uma pessoa que encontrei, nem sei se contei isso aqui da outra vez, mas encontrei uma pessoa que se diz espírita, e quando perguntei para ela como vai, e essa é a deixa, não é? A gente encontra muitas pessoas que perguntam, como vai? Então senta que lá vem história. Porque alguns desfiam o rosário de lamentações, a vida está difícil, não está mole, o negócio está feio, não sei onde que vai parar, o que a gente deve fazer? E eu então perguntei a ela, como vai? E ela disse, reencarnação perdida. Já estou esperando a próxima. Achei difícil alguém definir para si mesmo, aos seus 47 anos de idade, que eu sabia, ela não me contou, mas eu acompanho, amiga de infância, dizer que a sua reencarnação já estava perdida. Fiz uma análise com ela. Quanto tempo você acha que ainda tem nesta vida? Essa eu não sei, filho, nem eu. Mas em não sabendo, e dentro de uma estatística que fala hoje de uma perspectiva de vida, em particular do brasileiro, não vamos falar do mundo, você haverá de viver um tempinho mais. Porque há uma expectativa de vida hoje para este brasileiro em 77,8. Você com 47 falta 30. Para repetir reencarnação perdida todo dia. E se você tiver um pouquinho mais de sorte, e estiver, segundo o censo, que diz que perto de 17 mil brasileiros já atingiram os 100 anos ou passaram dele, nesse sentido você teria mais 53 para ficar repetindo isto. Eu disse a ela, e se você for mudar para a Bahia, porque a maior proporção desses que atingiram os 100 anos está na Bahia. Não sei porquê, mas a Bahia é linda. E tudo é lindo. E ela então saiu pensando. Então a boa vontade, o esforço, a perseverança, trabalhar com as circunstâncias que envolvem o nosso viver, mas tomar a consciência de quem somos. Espíritos imortais, seres reencarnantes, e esta reencarnação não é punição, não é castigo, não é pagamento de penas. Diz Emmanuel, através de Chico, a reencarnação é a bênção do recomeço. Recomeçar todos os dias, reavivar em nós a esperança, reedificar e reconstruir das ruínas, buscando a esperança em Deus. Reedificar, revitalizar, renovar, reconciliar. E todos os dias nós temos chance disto. E aí, passando para o terceiro ponto, compreensão da necessidade de mudar, boa vontade, esforço e perseverança, firme propósito de estabilizar a mudança. Não pode ser uma mudança circunstancial, condicional, aparente. É preciso estabilizar a mudança. E Maria de Magdala, então, quando viu o grupo de leprosos, quis estabilizar a sua mudança, entregando-se ao outro e se deixando invadir diante das suas próprias necessidades, na compreensão das necessidades do outro.
para que aquilo lhe fosse uma alavanca de apoio para o prosseguimento da luta. A aceitação da impotência já é uma potência. A aceitação das nossas imperfeições já é um processo que nos faz perceber as potências que temos de descobrir aquilo que estamos procurando, e muitas vezes fora, e na verdade está dentro. E aí, chegando ao quarto ponto, quando ele diz a deliberação de não retroceder à atitude mental superior. Compreendi a necessidade de mudar. Estou juntando a isto boa vontade, esforço e perseverança. Estou agora tentando estabilizar a minha mudança em projetos, atividades, grupos dos quais participo, me vinculando a trabalhos de benemerência, em projetos educativos. Não retroceder na atitude mental superior. Tomei a decisão, firmei um propósito, estabeleci metas. Preciso enfrentar os desafios, preciso ir em frente. Então, levantar-se a cada manhã é um grande desafio, porque ainda existem aqueles que estão levantando assim, mais um dia, credo. Ao final do dia do trabalho, no tempo em que nós assinávamos o ponto, hoje ponto biométrico, onde trabalho na estrutura judiciária, a colega que era apontadora do ponto, que ficava tomando conta da nossa assinatura, a gente ia assinar, e na hora que estávamos assinando, ao final do dia, ela respirava profundamente e dizia assim, eu acho que para todo mundo, não sei se só para mim, mais um dia, menos um dia. Neste mais um dia, menos um dia, nós temos uma série de possibilidades. Todos os dias nós temos chances, todas as horas nós temos alternativas, cada minuto que passa pelas nossas vidas é um novo momento de decisão. E tendo ouvido as palavras do Cristo, as palavras de Jesus, como Maria de Magdala ouviu, soando aos nossos ouvidos as palavras do Cristo, e relembrando-as no estudo do Evangelho sob a ótica espírita, de que nada acontece por acaso, de que nada é em vão, se não é bênção é lição, mas toda lição é bênção, e toda bênção vem acompanhada de uma lição, de que estamos todos lançados no mundo, porque fomos lançados por Deus, nosso Pai, para que vivêssemos o mundo enfrentando, mas que o grande enfrentamento não seria o mundo de fora, mas o mundo de dentro. E a tentativa de nos resgatar a nós mesmos, tornando de um elemento bruto o diamante luminoso e valioso que somos nós, filhos e filhas de Deus, com plenas capacidades de vitória pessoal, de redescoberta, de retomada dos nossos caminhos, do enfrentamento das lutas, com os olhos nos alvos de felicidade. Somos nós, mesmo entre dores e lágrimas, naqueles instantes em que parecemos estar desolados, desencantados, sofridos, em que parece-nos que não iremos conseguir, que estamos a ponto de tombar ou desistir da luta, que é uma dor íntima, que somente nós conhecemos e Deus nos entende. São nesses instantes em que o silêncio de Deus nos diz que Ele continua conosco. E que Jesus, embalando-nos nestas melodias da imortalidade, confia em nós e nos diz então, nesta tarde gloriosa, como estivéssemos nós nas tardes gloriosas de Cafarnaum com Ele, prossegue, ide adiante, não se atemorize, tudo passa, isso também vai passar. Avancemos, queridos, prossigamos na luta. Estes são tempos difíceis, mas Deus confia em nós. Jesus nos ama. Que me virá? No ar um perfume, vago, mas que resume, uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar,
No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu. É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto. Perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixe-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Pela primeira vez, ela ouviu as palavras de Jesus. Muita paz. Obrigado, queridos. E nós agradecemos esse querido irmão por essa maravilhosa palestra nesta tarde. Que ele e sua família possam ser envolvidos em muita luz e muita paz. E que possamos levar para a nossa semana tudo o que aprendemos esta tarde, vivenciar todos esses ensinos, na certeza de que conseguimos fazer o nosso melhor a cada dia. Que a história de Maria de Magdala possa ser exemplo da transformação moral que necessitamos na nossa reforma íntima. E vamos então, neste instante, mais uma vez, serenando os nossos corações. E vamos então visualizar no centro deste salão um lindo coração brilhante. E nele depositar nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos. E vamos então vibrar por todos que necessitam neste instante de um alento, de um aconchego, de amor. Que a espiritualidade maior possa envolver a cada criatura em muita luz. E essa mesma luz possa ser projetada no nosso lindo planeta Terra, nosso planeta azul, que ele seja envolvido pelo amor do Cristo, neste momento de transformação. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, nosso lindo Brasil, essa terra maravilhosa de tantas riquezas naturais, de um povo alegre e acolhedor. Que possamos, de mãos dadas, seguir rumo à ética e à moral, que é a verdadeira missão do nosso Brasil. Vamos, então, vibrar pelos nossos lares e pelos nossos familiares. Que sejamos todos envolvidos em muito amor, em muita paz, em muita harmonia, em muita tolerância e muito respeito. Neste instante, vamos visualizar na nossa tela mental aquele ente querido, que necessita de um amparo, seja ele físico ou espiritual. Que ele seja envolvido em muita luz e muita paz por toda a espiritualidade bendita. E pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos fazer a cada dia o nosso melhor, na certeza de que Jesus confia na nossa capacidade de evoluirmos através do seu amor. Que possamos voltar para os nossos lares em segurança, que tenhamos um maravilhoso fim de semana, uma semana abençoada, de mãos dadas com Jesus. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais um encontro com Ele. Que assim seja.